Bom, vamos lá então. Questão 13. Observe cenas do filme A Perigosa Ideia de Charles Darwin. Perigosa porque ele foi um cara que difundiu aí o pensamento evolutivo. Ele era cristão, a Inglaterra era muito cristã na época. Enfim, é um filme interessante. É um romance. Não é um documentário. Nesse trecho do filme Darwin, desolado com a doença de sua filha Anne, desabafa com um médico. É minha culpa. Casamento entre primos e irmãos sempre produzem filhos fracos. Na sequência, Darwin e sua esposa Emma choram a morte prematura de Anne. Darwin e Emma eram primo-irmãos. A mãe de Darwin era irmã do pai de Emma. Explique por que os filhos de primo-irmãos têm maior probabilidade de vir a ter uma doença genética que não se manifestou em seus pais ou avós. Eu acho que a gente já fez uma questão sobre isso, né? Ou eu falei no chat com alguém sobre isso. Mas enfim, quando você tem uma família, o patrimônio gênico dela é meio parecido, né? Tanto que você vê, todo mundo dentro de uma mesma família é meio parecido. Porque o patrimônio gênico tem muitas coisas em comum. E aí acontece que, às vezes, um gene mutante, ele está presente no heterozigoto, mas não se manifesta. Por quê? Porque ele é recessivo. Tá? Agora, se você tem um indivíduo da mesma família que você, possivelmente ele também tenha esse gene recessivo. Ele também seja heterozigoto. Nesse caso, existe aí uma chance de 25%, que é uma chance alta, 25%, do filho vir a ter a homozigose do gene recessivo e assim apresentar a anomalia, né? Então existe uma chance aí grande do filho entre primos vir a apresentar essa anomalia que as gerações anteriores não apresentavam por estar em heterozigose. Esse é o grande problema. Mas é uma roleta russa, às vezes pode não acontecer. Tanto que o Darwin teve vários outros filhos com a Emma que não tiveram nenhum problema. B. Supondo que a mãe de Darwin e o pai de Emma fossem heterozigotos, nossa, aí como a gente precisa montar um heredograma. Determinada pelo alelo autossômico recessivo, e que o pai de Darwin e a mãe de Emma fossem homozigotos dominantes, determine a probabilidade de o primeiro filho de Darwin e Emma ter a doença. Tá? Eu preciso montar o heredograma, senão não consigo fazer assim de cabeça. Nem deve ser feito assim. A gente sempre precisa montar o heredograma para ter certeza. Então vamos lá. A mãe de Darwin, o pai de Darwin. A mãe da Emma, pai da Emma. A Emma, o Darwin. O primeiro filho deles. Vou colocar qualquer sexo aqui, porque ele não fala o sexo, né? Supondo que a mãe de Darwin e o pai de Emma fossem heterozigotos. Então, a mãe do Darwin e o pai da Emma heterozigotos. Vou colocar aqui, ó. Darwin e Emma. E o pai de Darwin e a mãe de Emma fossem homozigotos dominantes. Razão. Determine a probabilidade de o primeiro filho de Darwin e de Emma ter a doença. Por que o primeiro filho? Por que será que falou o primeiro filho? Porque, gente, é o seguinte, para não falar assim, eles já tiveram um filho com uma doença. Porque a gente ia saber que eles são heterozigotos.
Entenderam? Como eles não tiveram nenhum filho ainda, a gente não faz ideia do genótipo deles. Ah, mas faz um exame genético. Naquela época não tinha, 1800 e pouco. Tudo bem? Se a gente já falasse que eles tinham um filho normal ou afetado, a gente já está dando indícios. Então aqui na questão ele não quer dar nenhum indício. Porque ele quer que a gente calcule a probabilidade desse indivíduo, ou seja, do Darwin ser heterozigoto, da Emma ser heterozigota, e aí sim do filho ser homozigoto recessivo. Então vamos lá? Qual que é a chance nesse cruzamento aqui, ó, do Darwin ser heterozigoto? Precisa fazer o cruzamento? É bom, né? Vamos fazer. Vai valer para esse aqui também, que é a mesma coisa, ó. É um homozigoto dominante cruzando com um heterozigoto. Então vamos fazer aqui no cantinho, ó, rapidinho. Nossa. Então qual gameta esse aqui produz? O azão apenas. E esse? Tanto o azão quanto o azinho. Azão, 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 azinho. Então qual que é a chance dele ser heterozigoto? 50% de chance dele ser heterozigoto. E a Emma? Também? 50% de chance de ser heterozigoto. Tá. Agora a gente vê um cruzamento entre heterozigotos. O Darwin vai ter um filho com a Emma. Vamos ver a chance nesse cruzamento dele ser homozigoto recessivo. A gente já sabe, né, que é 25%. Mas vamos fazer. Então, vamos fazer lá o quadro de Punnett. Um heterozigoto cruzando com outro heterozigoto. Azão, 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 azinho, azão, azinho, azinho, azinho. O que nos interessa aqui? Isso aqui. Porque eles querem, ou a pergunta quer saber, né? Essa questão aí da Unesp quer saber qual que é a probabilidade do filho ter a doença. Então ele precisa ser homozigoto recessivo. Qual que é? 25%. Então, 25% dele ser azinho, azinho. É essa a resposta final? Não. Temos 3 E's aí. O Darwin precisa ser heterozigoto e a Emma também, e o filho precisa nascer azinho, azinho. Então é meio vezes 1/4. Vamos fazer essa conta? Deixa eu ver. Nesse espacinho aqui dá para fazer? Dá. Meio vezes 1/4. Quanto que dá isso? 1 vezes 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 4, 16. 1/16. Vamos ver lá na resposta se está em 13. Ah, está em fração, então tudo bem. Foi o que ele obteve, 1/16. Ainda bem, né? Já pensou fazer tudo isso e tá errado? Tô brincando. Vamos para o próximo, então. Exercício 14.